do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina. Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo, dia 26 de dezembro de 2021. Vocês vão estar assistindo essa aula que é gravada um dia após a comemoração do Natal, dia 25 de dezembro. Dia 26 é um domingo por conta do retorno do culto presencial. Essa é a última lição desse trimestre da revista que a gente estava acompanhando. Estamos, né? Porque ainda é a última revista, foi assim que tudo começou. A mensagem urgente do Gênesis, então é a lição de número 13. O nome da lição de hoje é A Terra Prometida Não É Aqui, a peregrinação de Israel no Egito. O texto base se encontra no livro do Gênesis, capítulo número 50, versos de número 15 ao 21. Gênesis 50, de 15 a 21. Por favor, acompanhe a leitura do texto em suas Bíblias, se quiserem. Vai estar sendo exposto aqui o texto das Escrituras. Vamos fazer uma primeira leitura, depois a gente vai comentar cada um desses versículos, ok? O texto do Gênesis, de capítulo 50, de versos de 15 a 21, tem o seguinte título: A magnanimidade de José com seus irmãos. Diz assim o texto: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-no aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meus irmãos, depois da gente fazer a leitura da palavra, né, a palavra foi lida, nós vamos orar juntos pela aula de hoje, pela mensagem, que ela fale aos nossos corações segundo a vontade do Espírito Santo, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai, Deus poderoso, ela nos alcança, Senhor, de acordo com a Tua soberana vontade. Tu és um Deus de misericórdia, ó Pai, e Tu tem nos protegido, nos guiado, ó Pai, da mesma maneira que Tu fizeste com Teu povo outrora na antiguidade, ó Pai. Cuide de nossas vidas, guia os nossos passos. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, a aula de hoje ela está dividida nas seguintes partes. A primeira parte ela vai falar sobre Jacó no Egito, Gênesis 46, de 1 a 34, 47, de 1 a 31, são trechos longos, né? São os capítulos finais do livro de Gênesis, nós vamos ver bastante coisa. Jacó no Egito está separado em 3 itens: os antecedentes da viagem, o reencontro de Jacó com José,
E o item C, Jacó perante Faraó. Segundo item da aula de hoje, fala das bênçãos de Jacó. Jacó, antes de morrer, ele impetrou algumas bênçãos. Gênesis 48, de 1 a 49. A primogenitura, 2 itens. A primogenitura dada a José e a bênção de Jacó, seus filhos. E o terceiro e último item, Gênesis 49, 29 a 35, fala justamente da morte de Jacó. Meus irmãos, para a gente possa entender o contexto dessa passagem, nós vamos ler novamente o texto que foi lido com calma, destacando alguns pontos. Justamente o texto que foi lido, ele demonstra que logo após a morte de Jacó, os irmãos de José ficaram com medo que José aproveitasse que seu pai Jacó não estivesse mais vivo e ele retaliasse aquilo que ele tinha feito, que os irmãos tinham feito para ele, né? Falar, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos, né? Aí eles falaram que o pai tinha ordenado que perdoasse a transgressão, e no final do texto, até antes disso, quando eles falavam para José se emocionou, chorou, mas os irmãos colocaram-se numa situação de prostração e falando para José, que era governador geral do Egito, que tomasse eles como se fossem servos, né? Eles estavam ali. Mas José, numa prova, numa demonstração de fé na providência de Deus, ele fala para que os irmãos ficassem tranquilos, que eles não temessem nada, e ele não estava ali no lugar de Deus para fazer julgamento e tal, mas que mesmo, né, sendo verdade realmente que os irmãos tivessem feito mal contra ele, mas que graças à vontade permissiva, diretiva de Deus, a vida de José foi preservada, ele foi levado ao Egito e depois todo mundo conhece já a história de José. Ele chegou no posto mais alto, somente abaixo de Faraó, e por conta disso ele conseguiu, Deus usa a vida de José para que uma nação inteira fosse preservada. Ok? Meus irmãos, algumas perguntas, né? Nós lemos um texto, a lição toda tem alguns textos que precedem os 50, né? Os 50 que nós lemos como texto básico, ele é o preâmbulo, ele é o fechamento do livro do Gênesis, mas algumas perguntas precisam ser feitas. Por exemplo, essa lição toda, o que ela nos vai, ela nos vai ensinar? Qual que é o objetivo dessa lição? Essa lição, gente, ela mostra uma narrativa que vai ocorrer justamente com a morte de Jacó, o término da era patriarcal, né? E enfatiza que, embora o povo de Israel estivesse no Egito, eles tinham a esperança de retornar à terra prometida, Canaã, e faz lembrar todo Israel que o Egito não é o fim, né? E também para nós, né, isso ao povo, e para nós, né, fazendo uma correlação que ensina que o mundo como nós o conhecemos, ele não é o nosso destino, né? Nós temos uma esperança numa vida com Jesus no céu, uma vida no lar celestial, e que mesmo assim nós vivemos como peregrinos nessa terra, igual ao povo de Israel viveu, sendo sal da terra, luz do mundo, sendo testemunho daquilo que nós fazemos aqui. Também é importante que todo esse conteúdo dessa lição hoje, ela encerra o trimestre todo que nós estudamos o livro do Gênesis, né? Aquilo que o Senhor ainda fará na história do seu povo. O povo está sendo constituído com a bênção de Jacó e a sua morte. Começam a constituição das tribos, né? Passa um regime tribal até chegar no regime dos reis, né? Das monarquias, mas justamente fala que ainda o povo vai peregrinar pela terra. Também, meus irmãos, nós como crentes, nós precisamos saber tirar algumas lições de cada um
desses itens, né, que a gente vai aprender hoje, ou que a gente já leu, compreender que a migração que Jacó fez, né, atendia aquela migração que ele fez quando ele se reencontra com Deus no Val de Jaboque, né, atendia a um propósito de Deus na formação da nação de Israel. Só lembrando que temos Abraão, depois Isaac e Jacó. Jacó é neto de Abraão, filho de Isaac. Também nós precisamos identificar que toda essa linguagem pactual, a gente vai falar muito de pactual, do cumprimento e tal, ela reafirma que o que se diz como linguagem pactual é mais do que simplesmente a reafirmação da soberania, da vontade de Deus, do cumprimento nas suas promessas, mesmo em texto que a gente vê algumas situações de hostilidade. Também distinguir nessa história os diferentes papéis de Jacó e José na história de Israel em desenvolvimento dessa aliança com Deus, Jacó e José. Também precisamos compreender no final, nós vamos entender o sentido profético das bênçãos que Jacó fez para com seus filhos. Nós vamos ver isso lá no final. Também precisamos perceber que tanto a permanência de Israel no Egito como a nossa permanência nesse mundo, ela é sempre em caráter provisório. Israel passou um período, um período longo, 400 anos de escravidão. Sim, mas o tempo de Deus, ele sabe aquilo que é melhor para as nossas vidas, né? Perceber também que a peregrinação de cada um e da própria igreja é o tempo do Senhor nos destina para que nós possamos abençoar as nações, ou no caso da igreja, abençoar aquelas pessoas que ainda não se encontraram com o Senhor, possam ser levadas através da nossa mensagem, do uso dessa plataforma aqui, aquilo que nós fizemos que eu vou citar um exemplo bem prático, né? Quando teve a perseguição dos judeus, né, em Roma, né, que houve aquela perseguição dos cristãos, houve uma diáspora, né? O povo saiu de Roma, foi espalhado por toda a terra, e essa diáspora fez com que a igreja crescesse, o evangelho fosse levado a vários pontos da Ásia, da Europa, e nesse sentido nós temos uma comparação que nós temos aqui, que é o que o item fala, dispor de nossas vidas para abençoar outras vidas, que foi apesar da pandemia, Deus nos possibilitou ferramentas para que essa mensagem não ficasse confinada a quatro paredes. Ao contrário, essa mensagem ela teve um alcance ainda maior, que é a plataforma, que é a internet, que essa ferramenta nos possibilitou, ok? Meus irmãos, após essa primeira fundamentação, nós vamos fazer uma introdução, para depois nós vamos comentar aqueles tópicos que nós falamos no início do vídeo. Importante que a gente saiba o seguinte, a narrativa do Gênesis, ela encontrou um desfecho final do livro digno de uma saga. Desde o capítulo 46, 47, 48, 49 até os 50 que nós lemos, nós vimos epifanias, né? Epifanias são manifestação de anjos no 46, ainda no final do 46 nós vimos reencontros, nós vimos no 47 encontros, no 48 nós vimos profecias, e no 48 e 50 nós vimos despedidas. Cada um desses eventos mencionados, ele está diretamente associado à história da salvação. Por quê? Porque ele demonstra como a providência de Deus foi direcionada em guardar e organizar o povo da aliança. O que significa guardar e organizar? Guardar esse povo durante todo esse período, até a chegada, quando Jacó organiza o povo em tribos. Já estava grande, já estava forte, e começa-se assim a se desenhar uma nação inteira. Gênesis 12, de 1 a 3, diz o seguinte: ora disse Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 2. De ti farei uma grande nação. Começando em Abraão, em Isaac, eu lhes fez em Jacó, uma grande nação estava sendo formada. A migração de Jacó e seus filhos para o Egito não foi uma casualidade. Nós, mais do que ninguém, não acreditamos no acaso. Nós vemos aí, como eu disse, um propósito de Deus que era sendo atendido nessa migração para a formação da nação de Israel, que, como eu li, foi predita já lá atrás para Abraão. Em Gênesis 15, 13, diz o seguinte: então lhe foi dito, sabe com certeza, isso é Deus falando com Abraão, tá, gente? Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, já prevendo aquilo que iria acontecer com o povo na escravidão do Egito, ok? Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e lhe será afligida por 400 anos, ó. Isso ele falando para Abraão, 15:13, em Gênesis 15:13. Ele falou, Deus, que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E eu disse, Deus, isso daqui nós lemos em Gênesis 15:13, e depois foi repetido em Atos 7, 6 e 7. Atos 7, 6 e 7 faz isso. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seria, repete, né, aquilo que foi falado em Gênesis. E disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão nesse lugar. Por meio de todos esses movimentos, meus irmãos, da história, o Senhor começa a moldar da forma ao seu povo, que deveria ser uma bênção para todas as demais nações da terra. A parte final de Gênesis ela pode ser considerada uma descrição da igreja. Por quê? Que peregrina num contexto hostil, né? No caso de Israel foi para o Egito, uma terra estranha, mas é usada por Deus, isso que a igreja faz, para abençoar as demais nações, outros povos, outras pessoas. E ela compreende que sua pátria, tanto o povo como a igreja, está nos céus. Filipenses 3:20 diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a própria igreja também compreende que tem uma missão aqui. Não adianta a gente ficar só aqui na terra, pensando no céu, e esquecer da nossa missão aqui. João 17:18, o que diz? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Meus irmãos, agora depois dessa introdução, tem uns tópicos, eu vou falar em cada um deles, tem bastante texto e a gente vai explorando, ok? O primeiro item fala sobre Jacó no Egito, Gênesis 46, de 1 a 34, Gênesis 47, de 1 a 31, 2 capítulos inteirinhos. Fala da narrativa da viagem e da chegada ao Egito. Nós vamos dividir essa narrativa em 3 momentos. O primeiro momento, gente, que fala de 1 a 27, fala dos antecedentes da viagem. No caminho para o Egito, eles fizeram uma parada em Berseba, um lugar intimamente ligado à história de Abraão e de Isaac. Por quê? Vou ler para vocês aqui, 46, 1 e 2. Vou ler até o verso 7. 46, de 1 a 7. Vou ler o trecho maior. Jacó e toda a sua família, é o título em negrito, descem para o Egito. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Falou Deus a Israel, quando falou Deus a Israel, é Jacó, tá? Falou Deus a Israel de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba
E os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens, nesse momento, gente, dos carros de Faraó, porque José já havia mandado para buscar seu pai, ok? Tomaram o seu gado e os bens que havia adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Meus irmãos, foi em Berseba que o próprio Jacó iniciou a sua fuga de Esaú, por causa da progenitura. Lembra, né, que ele colocou uma pele, trocou para pegar a bênção no lugar de Esaú, né? E quando Esaú ficou sabendo, ficou furioso e tal. Nesse lugar também, Berseba, cheio de histórias, Jacó ratificou a sua devoção, que eu li no 46:1, oferecendo sacrifício. O que diz no 46:1? Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Para o Waltke, é um teólogo, Bruce K. Waltke, no livro dele, Comentários do Antigo Testamento em Gênesis, esse sacrifício, meus irmãos, mencionado no versículo 1, funcionou como se fosse para estabelecer uma comunhão entre Deus e o adorador, Deus e ele. Ele estava indo para o Egito, Deus havia falado com ele, e ele fez esse sacrifício para aumentar a sua comunhão, estabelecer uma comunhão com Deus. Mas também, meus irmãos, era para reivindicar a terra como propriedade de Yahvé, o Deus da aliança, e possessão de Jacó, dele próprio, sua descendência, como um direito de pacto. Esse pacto que Deus havia feito com Abraão. E ali Deus falou com Jacó por meio dessas visões. Num discurso pactual, o Senhor lhe assegurou a manutenção da aliança feita com seu avô Abraão, com seu pai Isaque, e também abençoou a ida de Jacó para o Egito, ratificando as promessas pactuais com o patriarca e seus descendentes, descrevendo, por fim, a morte de Jacó. Gênesis 48, 3 e 4 diz o seguinte: disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz da terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, a tua descendência a darei em terra em possessão perpétua. Gente, o verso 4 é uma repetição da promessa que Deus havia feito a quem? A seu avô, Abraão. A promessa de se multiplicar, de ser uma multidão entre os povos, em herança perpétua, em possessão perpétua, da descendência, ter posse dessa terra, é a mesma aliança que foi feita com Abraão, meus irmãos. Os versos seguintes descrevem as posses de Jacó e a sua genealogia. E nesse caso, meus irmãos, você vê aquela genealogia enorme que toma vários capítulos. O objetivo nesse caso aqui, meus irmãos, era justamente demonstrar a bênção de Deus sobre Jacó, cumprindo quem? Em sua vida, as promessas pactuais, não só a ele, mas toda a sua descendência. Era através de Jacó, mas também a toda essa descendência que ela é nominada. Ela é nominada nessa genealogia. Também, meus irmãos, a linguagem pactual serviu para quê? Serviu para assegurar que Deus estava soberanamente, soberania de Deus, fazendo o quê? Em todo o momento, Deus estava conduzindo todas as coisas, meus irmãos. O Senhor reafirmou para Jacó, para seu parceiro pactual, a sua bênção, como forma do quê? Vai, Jacó, eu estou te encorajando, tenha fé, você vai ter todos os meios para enfrentar todos esses desafios que você vai ter pela frente. No Novo Testamento, meus irmãos, livro de Hebreus 6, 15 a 20, diz o seguinte, Hebreus 6, de 15 a 20, diz o seguinte: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior,
e o juramento servia de garantia para eles. É o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade, quer dizer, Deus não muda, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento. Para quê? Mediante duas coisas imutáveis, duas coisas que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, meus irmãos, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sensacional esse texto de Hebreus, meus irmãos. Um texto do Novo Testamento, fazendo uma ligação entre a aliança e as promessas, e a imutabilidade dos propósitos de Deus para as nossas vidas, culminando com Jesus sendo o nosso sumo sacerdote perante o Pai. Meus irmãos, o item B do primeiro diz o seguinte: justamente vai narrar uma narrativa que fala sobre o reencontro de Jacó com José. Bom, Jacó, meus irmãos, reencontrou seu filho José, ele foi em direção ao Egito, e o foco, mesmo Jacó reencontrando com seu filho José, o foco central na história de José continua sendo Jacó. Por quê? Com tudo isso, é necessário entender que Jacó tinha um papel e José tinha outro. É necessário entender que o papel de José nesse encontro que ele teve com seu pai, José prefigurou o Messias. Por que José prefigurou o Messias? Primeiro, porque José exerceu um papel real, agindo como o quê? Como um redentor, protetor e um provedor físico, social, moral e espiritual, salvando Israel da fome. Vocês estão lembrados que eles foram para o Egito porque eles não tinham mais o que comer. Lembra da história? Nós estamos recapitulando o livro do Gênesis, né? Lembra que uma grande fome se assolou por toda a terra, os irmãos partiram uma primeira vez para buscar cereais, foi quando ele viu os irmãos e tal, e também protegeu da morte. Segundo motivo, porque José prefigurou a Cristo. Por quê? Porque dramatizou a ressurreição do Messias, aquele que esteve morto e reviveu. Todos achavam que José tinha morrido, foi jogado num poço, foi vendido a uma caravana, e agora, nesse reencontro, ele governa e cuida do seu povo. E por fim, José exerceu o papel messiânico ao direcionar o povo para a terra de Gósen, uma terra fértil, uma das melhores terras do Egito. Ele os guiou para um lugar onde permaneceriam o quê? Protegido das tendências sociais do próprio Egito, das tentações imorais, das idolatrias do Egito, e o seu povo poderia prosperar e se tornar um povo numeroso, e ainda, meus irmãos, exercer uma importante influência no mundo. E o item C do primeiro capítulo, estamos quase terminando já o primeiro item, temos o item C, e nós vamos falar de um novo início. Por que do novo início? Jacó também se encontrou com o faraó. Primeiramente, meus irmãos, ele foi representado, Jacó, por 5 dos seus filhos. Eles compreenderam sua condição de peregrinos, dependentes da misericórdia do faraó. O faraó tinha o domínio de toda a terra, era a maior potência. E o próprio monarca orientou José, que era seu governador, que havia
levantado o Egito, escolhesse dentre seus irmãos aqueles que fossem capazes de cuidar das suas possessões. Gênesis 47, 5 e 6 diz o seguinte: então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. Falando para José: no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Além de tudo, né? Além de José, se consolidou o poder do faraó do Egito no cenário adverso, de fome, de falta de comida, agora estariam seus irmãos ajudando a cuidar da riqueza do rei. Você vê que no último trecho do verso 6, eles falam: põe-nos por chefes do gado que me pertence. Era o gado do faraó. E no segundo momento, o encontro é um encontro pessoal de Jacó com o faraó. O que acontece? O velho patriarca não se colocou como servo, mas assumiu a sua posição de autoridade pactual e abençoou quem? O monarca. E disse: o faraó é seguro, régio e condescendente, contudo, depende de Jacó para abençoar. Jacó o que é? Precário e completamente dependente da boa vontade de Faraó, e é justamente o honorável benfeitor da bênção divina. O que tudo isso é? Isso daqui é um pequeno retrato magistral, meus irmãos. Escreveu sua vida ao monarca, falando enfatizando qual que era a sua idade, as peregrinações que ele já tinha passado, justamente para quê? Para demonstrar a bênção, quanto Deus tinha abençoado a sua vida, a sua existência. Está descrito isso daqui em Gênesis 47, de 7 a 12, diz o seguinte: trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130. 130 anos, gente. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado o Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Nós vemos aqui, além de, meus irmãos, que eu tinha falado que José prefigurou a Cristo, né? Vemos aqui a semente da mulher, a semente da serpente frente a frente, né? Porque, a despeito do conflito entre essas duas sementes, né? A semente da mulher assume seu papel como representante do Senhor, abençoando e preservando a humanidade através do povo de Israel, de graça e da justiça. É o povo de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo. Meus irmãos, agora nós vamos ver o item 2, que falam das bênçãos de Jacó. Um detalhe importante, isso está descrito no capítulo 48 e no capítulo 49 do livro do Gênesis. E a intenção desse bloco, meus irmãos, é apresentar justamente os últimos atos do patriarca Jacó. O que foi? Nós estamos chegando próximo da morte de Jacó. Então ele começa a tomar providências, por isso que fala os últimos atos, e a transição justamente do foco da história da redenção de um indivíduo, que era ele, para um povo. Passa do patriarcal para cada uma das tribos. E esses eventos, meus irmãos, eles podem ser divididos também em dois momentos. O primeiro deles, nós vamos chamar, conforme a lição nominou, a progenitura dada a José. Considerando a dramática história que José teve com relação à transmissão da bênção, da progenitura, né, entre ele e seu irmão Esaú, esse lance, esse tipo de situação não poderia passar de forma desapercebida, né? Despercebida justamente na hora dele. O que aconteceu?
O primogênito de Jacó, vocês lembram, era Rúben. Contudo, ele perdeu, vocês lembram desse episódio, justamente ele perdeu o direito da sua progenitura, porque ele cometeu imoralidade e tentava se impor à sua posição de líder. E para isso, o que ele fez? Ele se deitou com uma concubina de seu pai. O que aconteceu? Por isso, a progenitura foi transferida aos filhos de José, que foram adotados por Jacó. Então eles deixaram de ser filhos de José, porque José havia, entre aspas, morrido, né? Lembra? Apresentaram a túnica vermelha com sangue. E os filhos de José, quem que eram? Efraim e Manassés, né? Se tornaram duas tribos, lembram? Por quê? Porque eles foram contados como herdeiros de Jacó e não de José, na mesmo pé de igualdade com os outros irmãos. E isso fez o quê? Deu lugar a eles entre as tribos de Israel e a preeminência sobre os demais filhos de José. Gênesis 48, 5 a 7, meus irmãos, diz o seguinte: agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos será chamado na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância a chegar a Efrata. Sepultei-a no caminho de Efrata, que é Belém. Vocês lembram, né? E tu, Belém, Efrata, de ti nascerá o Salvador, que é Jesus. Lembra, né, no texto que a gente lê o texto de Oséias. Oséias, né? Acho que sim. A bênção de Jacó, então, ela seguiu um rito. Qual que foi o rito que Jacó seguiu para fazer essa impetração dessa bênção? Primeiramente, Jacó identificou cada um dos herdeiros pelo nome, a fim de que cada um recebesse a sua parte na herança, por isso cada um dos herdeiros. Segundo lugar, cada um foi colocado ao lado do patriarca, estando o mais velho à direita, como símbolo de status. Porém, o que aconteceu? Jacó se utilizou de seus atributos pactuais, escolhendo quem? O mais novo como seu primogênito, colocando a sua mão direita sobre a cabeça de quem? De Efraim. Gênesis 48, 13 e 14 narra: depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e à sua esquerda a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. A bênção, meus irmãos, possuía uma linguagem pactual. O Senhor é descrito como Deus aliançado com Abraão e de toda a tua descendência, Abraão, Isaque, Jacó. Também nessa bênção é ressaltado que o Senhor cumpriu suas promessas do cuidado e da proteção dos seus parceiros pactuais. Quem que eram? Os patriarcas e toda a sua descendência. Por fim, também, ele reconheceu o Senhor como seu Redentor. Isso Jacó, mediante a ação do seu anjo. Vocês lembram do episódio do Val de Jaboque? Gênesis 32, 22 a 32. O que diz? Que ele reconheceu o Senhor como seu Redentor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas conservas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu um dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó.
Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que te perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. E clamou pela continuação das bênçãos pactuais sobre Efraim e Manassés. O item B, meus irmãos, ele fala, num segundo momento, que Jacó abençoou seus filhos. A bênção, ela foi construída justamente numa linguagem poética, passando por um caráter profético e de implicações teológicas. O que significa isso? Essa bênção se referia justamente à organização das tribos, e não à figura de cada um de seus patriarcas. As tribos significava a continuação, o prosseguimento do povo de Israel. Ele havia estabelecido as bases para funcionamento da nação de Israel como um todo, como reino sacerdotal de Yahvé. Êxodo 19, 5 e 6 diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O foco dessa bênção, meus irmãos, é dirigida a Judá, que é descrito em termos reais. O que significa isso? A primogenitura pertencia aos filhos de José. Porém, o papel real o que é? Que vinha um rei, pertenceria a Judá e a sua descendência. Assim, Judá foi descrito como objeto da gratidão das demais tribos. Por quê? Porque era justamente dali que seria subjugado seus inimigos, destacando seu poder, seu valor, sua preeminência. Caberia a Judá pronunciar, escrever, executar o decreto necessário para ser o que traz o cetro do poder, autoridade e julgamento, além da sua prosperidade a despeito das lutas. Contudo, meus irmãos, dentro dessa bênção há uma cláusula que precisava ser compreendida. Ela diz o seguinte: até que venha Siló. Essa é uma cláusula de difícil tradução. Dois teólogos que servem com os livros como referência para a inscrição dessa lição, né? Groningen e Waltke, que eu já mencionei lá atrás, concordam que Siló se referia ao Messias, aquele a quem pertencia o direito e o poder para governar. Isso designava Judá como o ancestral específico e propositalmente o precursor do rei prometido, aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a saber, Jesus Cristo. E nós temos, meus irmãos, o item 3, que fala sobre a morte de Jacó. Dois tópicos aqui dentro da morte de Jacó, meus irmãos. O primeiro, ele está relacionado diretamente à morte e ao sepultamento de Jacó. Jacó, ele expressa a sua morte com as seguintes palavras: eu me reúno ao meu povo. Suas próprias palavras: eu me reúno ao meu povo. Essa expressão, meus irmãos, implica a existência continuada dos espíritos dos mortos em outro reino. O que significa isso? Significa que o velho patriarca Jacó expressou a sua fé na vida após a morte
e justamente na esperança de reencontrar os seus no reino celestial. Jacó deixou expressamente determinado, meus irmãos, que ele fosse sepultado no túmulo de sua família na terra de Canaã. Ele não queria ser sepultado no Egito. Por quê? O próprio Calvino, dentro dos seus escritos, fala que tal determinação não tinha nada relacionado com fundo de cunho supersticioso, mas era justamente o modo de ele reivindicar a terra que lhe foi prometida em vida, sendo um símbolo da promessa de Deus às futuras gerações. Eu quero ser enterrado em Canaã. A intenção era mostrar ao povo de Israel que a sua morada final era Canaã, e não o Egito, que apesar de escravidão, eles não iriam terminar lá. E assim foi feito após a sua morte. O luto por Jacó durou 70 dias. Esse período de 70 dias era o período que era utilizado na morte do faraó. Com isso, Jacó foi conferido a dignidade de um rei. O segundo tópico está relacionado às palavras finais de José. E mesmo de José também há dois momentos que precisam ser vistos em separado. No primeiro momento, nós vemos José se dirigindo a seus irmãos, que temiam alguma retaliação por parte dele, justamente após a morte de Jacó. As palavras de José são emblemáticas. Nós lemos esse texto, que é o texto base, no começo da lição. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que quer dizer isso? A má intenção dos irmãos de José foi usada por Deus justamente para cumprir o quê? Um propósito por ele determinado. Assim, José reflete uma confiança que ele tinha no quê? Na providência de Deus, compreendendo que ele, Deus, detém o governo de todo mundo e que nada é feito a não ser por sua vontade e autoridade. Essa é uma lição que a gente tem que aprender, acreditar e confiar, meus irmãos, na providência divina nas nossas vidas. Ele detém todo o governo no mundo, todo esse governo está em suas mãos. Quando José deu ordens também para sua morte, ele demonstrou a mesma esperança que seu pai, qualquer. A fé no Deus da aliança motivou o coração de José, que creu que seu corpo também repousaria na terra da promessa. Com essa atitude, o que ele faz? Ele não queria ser enterrado no Egito e ele está enfatizando que o Egito não seria o lar de Israel. Israel sairia do Egito, meus irmãos. A terra prometida seria o seu descanso, pois o Senhor assim havia prometido para quem? Para o seu pai Jacó, para seu avô Isaac, seu bisavô Abraão. Meus irmãos, o resumo e a conclusão, depois dessa longa lição, a gente chega à conclusão, né? Termina-se o período patriarcal, as tribos de Israel foram distribuídas, cresceram, se fortaleceram, mesmo sob o domínio dos egípcios. Os planos de Deus não podem ser frustrados, nem pela fome, nem pela escravidão. E por essa razão, a esperança do retorno à terra de Canaã é tão enfatizada no último bloco do livro do Gênesis. É um lembrete para o povo da aliança. O Egito não é o fim. Assim também, meus irmãos, é para nós. O mundo, como conhecemos, não é o fim. Nossa esperança vai além. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Até lá, meus irmãos, viveremos como peregrinos, aguardando a nova Jerusalém no céu, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor e representando o Senhor e seu reino como elementos de preservação da sociedade da mesma forma que o povo de Israel foi preservado. E um desafio importante para nós, como sempre, você tem depositado, temos depositado a confiança em Deus mesmo em meio às dificuldades da vida.
como esses exemplos de Deus cumprindo as suas promessas têm sustentado a sua fé em meio às adversidades. Meus irmãos, que a lição de hoje possa ter servido de instrução e de misericórdia aos nossos corações. Vamos orar, terminar a lição de hoje agradecendo, sendo gratos a Deus por nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia, que nos preservaste, ó Pai, diante de tantas adversidades, ó Pai, nesses últimos 2 anos, tu preservaste a cada um de nós, segundo, ó Pai, sempre a tua misericórdia, segundo a tua soberania, segundo a tua graça, ó Pai. Faça-se, ó Pai, a tua vontade em nossas vidas e que essa lição, ó Pai, possa tocar os corações daquele que a ouvirem segundo a vontade do teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.